Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nesse canal falamos sempre de espiritualidade e artes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre artes, né? Falar um pouquinho sobre três personagens, ícones principais do teatro universal, né? William Shakespeare, nascido no século XVI, né? Grande poeta, dramaturgo, um escritor espetacular que transformou a língua inglesa, né? Transformou toda aquela região do Reino Unido, né? Falando, né? Escrevendo sobre o cotidiano, né? Não só do Reino Unido, mas da Europa, de uma forma geral, do velho continente, né? Sempre com muita poesia, né? Em relação à vida humana, o dia a dia, e uma relação muito trágica às vezes com a morte, né? As mortes sempre de forma trágica, sempre enredadas com falhas humanas como a inveja, a cobiça, né? A ganância, né? É, tem vários textos espetaculares, né? Os mais conhecidos e mais estudados nas últimas décadas, Hamlet, com certeza, né? Mas, né? Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear e Macbeth são, né? O Macbeth, inclusive, é um chamado texto maldito, né? Sempre quando se monta Macbeth, algum ator morre, né? Então, faz parte desse processo da história, né? Então, são textos extremamente profundos, né? Titos Andrônicos é um texto espetacular, onde tem um número grande de atores e no final só fica um, morrem todos, né? Uma guerra de famílias, onde uma família, a disputa de duas famílias ali, vão matando os personagens, né? E só fica um, né? No final. Então, assim, é uma guerra de poder, né? De sobrevivência através do poder. Muitas vezes esse poder não tem a ver com uma qualidade intelectual e sim com um, como podemos dizer assim, uma picardia, né? Uma malandragem, né? E a partir daí se consegue sobreviver, né? Dentro do processo da vida, do dia a dia, né? E geralmente o mais esperto ou aquele que procura mexer melhor nas peças de um jogo de xadrez é o que leva vantagem, né? E nem sempre é o mais inteligente ou o mais capaz, mas é o mais perspicaz naquele momento, né? Então é extremamente interessante as obras de Shakespeare, né? Assim como são as obras de Bertolt Brecht, né? Um dramaturgo alemão, né? Que fala muito sobre o período, né? Da época de Hitler, né? Terceiro Reich tem peças curtas que falam sobre vivências e situações vividas naquele período sombrio da humanidade, né? E eu gosto bastante porque retratam bem a realidade, é um exercício extremamente saudável ao ator, né, em relação a entender um pouco essa quarta parede que o Brecht propõe, né, ao mesmo tempo para o ator esse exercício para quem assiste, para o espectador sair um pouco dessa ilusão maravilhosa que é o teatro e procurar perceber as questões de uma forma verdadeira, né? Até porque o Brecht dizia, né, que aquele que conhece a verdade e a nega é um mais que um mentiroso, é um criminoso, né? Então, é, o teatro ele vem para trazer situações reais, situações vividas, situações muitas vezes despercebidas ou nas quais nós não queremos olhar de uma forma mais profunda. Então, ele procura através dessa quarta parede, né, fazer com que também a plateia embarque nisso e saia um pouco,
daquela sensação e analise aquilo de uma forma profunda, de uma forma verdadeira e leve essa mensagem para sua vida. Como aplicar isso, né? Então isso é bárbaro, isso é fantástico, né? Tem um teatro extremamente político, né? Engajado, né? E isso é extremamente importante, né? Porque o Shakespeare ele colocava de uma forma mais poética, né? Mais mas sempre dentro de uma relação humana, né? Às vezes até doentia, mas na qual era permeada pelas paixões, né? As paixões. E o Brecht ele traz essa questão de que todo posicionamento ele é político, né? Não importa se você não é favorável à política de A ou B, você está tomando uma posição política, né? Então preste atenção naquilo que você está fazendo, né? Então o Brecht ele traz um despertar, né? Em pleno século XX, né? Em termos de ebulição que esse século tão rico nos trouxe, né? Tantos artistas, filósofos, psicólogos, né? Tantas descobertas, né? Cientistas, né? Esse século extremamente rico que foi o século passado nos trouxe muitas coisas e tiveram personalidades aqui encarnadas, né? Espetaculares, trazendo vários aprendizados aí, né? E é extremamente importante ressaltar isso, né? E o terceiro nome é Samuel Beckett, né? Não tem como não falar de Samuel Beckett, né? Que tem suas inspirações diretas em James Joyce, né? É, chegou a ter contato também com o Marcel Proust, né? E com outros teatrólogos, dramaturgos, atores do, do momento, né? Teve um romance muito falado, o Malanimor, né? E não tem como falar dessa personalidade intrigante, né? Porque falava muito da questão da morte, né? É, essa questão um pouco mais sombria, um teatro muito mais calcado no sentido, não vou dizer assim religioso, mas sagrado, né? É um resgate ao teatro sagrado, o teatro de Beckett, né? Nos faz lembrar do início, né? Quando o Antonin Artaud coloca no seu livro lá, Teatro Seu Duplo, nos traz uma reflexão sobre o sacerdócio que é ser ator, né? Essa construção, né? O Oshida, no Ator Invisível, um excelente livro, nos traz ensinamentos, né? De como essa construção do ator se dá, né? Como é esse sacerdócio, como se aprofunda a cada dia esse trabalho, né? É extremamente importante e saudável, né? Vivenciar esse cotidiano, esse dia a dia, né? É, Beckett fazia muito isso em Paris, né? Irlandês, morou muito tempo em Paris, inclusive desencarnou em Paris. E ele falava, né? Às tardes, né, sentava num café, pedia um café e ficava refletindo e observando, né? As ações do cotidiano, né? As situações que aconteciam e que com certeza elas podem ser reproduzidas no teatro, mas Beckett coloca num outro tempo, né? Sem muito tempo, sem espaço, né? Como Arthur colocava muito o teatro, ele tem que parar de ter essa parafernália, e aí Shakespeare compunha muito isso no século XVI, né? É, e ter o ator e o espaço, né? O ator em evidência e o espaço, né? E tudo se dá ali, né? E ao mesmo tempo essa impotência, né, do ator, né? O que falar, né? E por isso o quanto é rico o teatro no, né? O quanto é sublime, porque era permeado de ações, né? Pouco se falava, praticamente não se fala, né, no teatro no, e sim há aquela
aquela performance, né? E aí a gente pode levar um pouco para o Butô, né? Que é uma dança-teatro criada no Japão, onde eu, o Kazuo ele trouxe esse teatro, como a gente pode dizer, um pouco mais espiritual ou iluminista ou iluminado, né? O teatro da luz, né? A dança Butô da luz, né? Quando na verdade o Butô ele foi criado para nós colocarmos para fora a nossa escuridão através do Jikata Tatsumi, né? Ou Tatsumi Jikata, onde se expressa o nosso lado dark, aquilo que é ruim em nós colocamos para fora, dançamos e nos livramos daquilo, né? E o Hijikata é uma figura extremamente mística, né? Gostava dessa sintonia do dark, do escuro em nós, né? É, então é interessante essas questões, né? E o Beckett ele traz isso, né? Ele traz essas questões, né? O que é esperando Godot? A não ser o tempo e a espera, né? O tempo e a espera no pós-guerra, é, o tempo e a espera, né? A espera de algo divino, né? E ao mesmo tempo a impotência do homem de buscar, né? Se encontrar e perceber que existe uma vida, existe né? E fica ali esperando, né? E aí tem várias analogias. O que que ele está esperando, né? Tá esperando que alguma coisa aconteça, que se existe e que exista algum milagre, se é Jesus, a volta do mesmo, né? A gente sabe que o Beckett é de família católica, né? Protestante, né? Teve muito tempo, né? A religião ela faz parte do processo de criação do Beckett, né? Então, são três dramaturgos, para mim são os três principais, concordo com o Peter Brook, quando ele coloca lá no Teatro Seu Espaço, né? Os três em evidência, né? Dizendo a importância desses três tipos de teatro, como eles se juntam, né? O Peter Brook que tem aí 97 anos de idade, né? Quase um século, né? E de muito conhecimento, de muito trabalho, né? E de um olhar genuíno em relação à arte, né? E quebrando barreiras, preconceitos, ele fala muito sobre a questão do espaço. Onde houver espaço, tem que ter arte, tem que ter teatro, né? E montou um Hamlet com um elenco extremamente somente atores negros, somente atores africanos, como montou um Otelo com atores noruegueses, né? Atores loiros somente. Isso, ou seja, ele quebrou barreiras, né? Quebrou tabus, quebrou preconceitos em relação ao teatro e o quanto isso é importante, né? É, essa, esse, esse casar, né, dos três dramaturgos geniais, assim como existem outros maravilhosos, né? O Beckett muito se discute, né? Porque o Beckett é um dos precursores do teatro do absurdo, né? Porque ao meu ver, se fala em absurdo porque não concebem a espiritualidade, né? E Beckett traz isso, né? E então colocam ele ali no teatro do absurdo, mas há quem diga que Beckett não tem uma classificação, né? É, além de ser um grande teatrólogo e dramaturgo contemporâneo, né? É, o Brecht também, né, traz essa questão da contemporaneidade, né? Mas ambos aí já dentro desse teatro clássico, né? Da história do teatro, né? Então é extremamente importante aí perceber, né? O Shakespeare e os três eles em algum momento eles se casam, né? Porque o Shakespeare ele traz essa questão da poesia, da beleza, né? Com essas fragilidades e essas questões, como podemos dizer, da inveja, né? Da cobiça que o ser humano tem, nessas fragilidades que o ser humano tem, como isso se dá no cotidiano, né? Como resolver isso, né? E o Brecht ele fala que todo o nosso ato, todo um ato que nós fazemos, seja qual for, é político, né? Tem a ver com essa questão e como pensar nisso, né? Como pensar nisso,
né? E ele que viveu, né, o período de Hitler, sofreu, foi perseguido, né? E traz toda uma vivência através do Terceiro Reich do que aconteceu lá, traz peças do pós-guerra e antes desse processo aí de Hitler, né? Já trouxe obras, né? Então é extremamente importante e rico a história desse dramaturgo Bertolt Brecht e o Samuel Beckett, né? Que irlandês viveu muito tempo em Paris e traz não só na literatura, nos livros, mas também filmes, né, peças de rádio, né, e de teatro, né, como Esperando Godot, Fim de Partida, Última Gravação de Krapp, que é uma peça maravilhosa, né, espetáculo, né, é um monólogo. Tem uma peça que remete muito às Três Irmãs do Chekhov, né? Que é fantástico, são três atrizes, né? Três personagens femininas, né? Tem o Que Onde, que é a última peça de Beckett, que são cinco homens, né? Também é uma peça fantástica que a gente pode fazer analogia com outras peças aí, né? Então é extremamente. Eu tive a felicidade de estudar com Rubens Rusch, né? E agradeço por ter estudado o universo cênico de Samuel Beckett, né? E ter conhecido um pouco essas analogias que foram feitas, né? Até com peças do Strindberg, do Ibsen, né? E do Chekhov, né? Tchuvania, né? Tem muito a ver, né, com esse processo, mas o Beckett ele aprofunda isso, né? Sem espaço, é atemporal, essa questão estética, né? É, e isso chama muito atenção, né? Porque não precisa, e ele tira em alguns momentos o ator do palco, né? Ele põe uma boca lá para falar, né? Sobre coisas importantes da vida e aquela boca não para de falar e fala e fala e fala e fala e aquilo fica na sua mente. Trabalha muito com a questão estética, com a questão do olhar, né? Você quando vê uma peça de Beckett, você não dificilmente você vai esquecer a figura que está ali, né? É extremamente interessante, importante e com certeza Beckett para mim se não for uma das maiores é a maior referência, né? Eu coloco o Beckett assim em evidência como o primeiro daquilo porque o Beckett me revolucionou a minha vida enquanto ator, enquanto diretor de teatro, enquanto dramaturgo, enquanto pensador da arte de representar. Então, e também dentro dessa questão de como trabalhar o corpo, né? Antunes Filho, né? É, grande mestre, trouxe muitas coisas, né, relacionadas a todos esses dramaturgos do teatro universal e o Antunes sabia muito trabalhar isso em cima do sistema dele que tinha a ver com os arquétipos, né? Os arquétipos são os modelos que nós trazemos, né? E aí a gente aprofunda para o lado espiritual, né? O que são esses modelos, né? São situações de vidas passadas, né? Que nós puxamos através do nosso, né? Ele falava daqui, ó, puxa aqui. A gente sabe que aqui é o bulbo, né? E é o local onde a gente pode buscar ancestralidade, né? De alguma forma, né? Então é muito interessante essas coisas, é muito intrigante, né? E o Peter Brook ele traz isso, né? O José Celso Martinez, que hoje deve ser o grande diretor de teatro brasileiro hoje, né? Tá lá no Teatro Oficina ainda resistindo, né, aos seus 85 anos, trazendo aí Esperando Godot, né? Espetáculo com o Marcelo, o Drummond, o Alexandre Borges estão fazendo aí, né, os dois personagens principais desse texto, né? Em pleno, né? Vamos aí no século XXI, né? Com Esperando Godot na oficina, e eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, né? Que espero que se faça mais Beckett, né? Falam que Beckett é um teatro para velho, né? Na verdade, Beckett é um teatro para renovar um processo, né? De coisas que já passaram, tem uma certa importância, mas a gente tem que mudar, transformar isso, né? E foi isso que o Beckett trouxe, tirou toda aquela parafernália que se tinha no teatro, toda aquela questão da beleza, né? Que muitas vezes não queria dizer nada, e aí Shakespeare
nos trazia conteúdo, que é o que importa, e disse: olha, o ator em evidência, o ator em um objeto, e vamos fazer teatro, vamos construir algo positivo, né? Então é fantástico. E isso tudo culmina com o processo do religare, né? Religar com a nossa espiritualidade, com o nosso interno, né? Com o nosso eu interior, né? E é um teatro que trabalha com o corpo, né? Com a dança, com várias coisas, né? É extremamente importante, é fundamental que a gente perceba isso, né? Evoé. Então, eu vim trazer um teatro para você aqui, vim trazer uma visão do teatro, né? Do que é falado, né? E o Beckett, ele fala do nosso interno, né? Ele fala do nosso oculto, né? E isso é extremamente profundo, né? Isso mexe com a gente, né? Então é impossível você assistir o espetáculo de Beckett e não se sentir tocado ou mexido, né? Então assistam teatro. Gratidão.